Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos estudando hoje mais uma aula bíblica dominical, hoje dia 28 de março de 2021. Nós estaremos estudando um assunto muito importante, para as nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos aí para fechar os seus olhos e nós estaremos orando nesse momento. Pai eterno, nós te rendemos graça por a oportunidade de estarmos aqui para, Senhor, mais uma vez falar da tua bondade, do teu amor, do teu querer sobre as nossas vidas. Entendemos, Deus, que nós somos totalmente dependentes de ti e que a vontade soberana na nossa vida, ela permanece. Ainda que algumas pessoas não entendem ainda sobre desta forma, mas nós que aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, entendemos e reconhecemos a tua vontade soberana na nossa vida, Pai. Senhor, abençoa cada um que vão participar desse período, ó Deus, que nós estaremos estudando a tua revista, e nós queremos te pedir, Pai, que a tua bênção sobre a vida de cada um. Visita cada lar nesta manhã e derrama da tua bênção e dá-nos a orientação divina nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar ouvindo o hino 415 da harpa cristã, um hino gravado, mas é muito lindo, uma mensagem muito inspiradora para as nossas vidas no dia de hoje. Já Satanás há anos tem ligado, a fé te salva, vai-te em paz e todo o mal curado. Cristo Jesus te quer curar e tem poder para te curar dos males todos te livrar. Se
Cristo Jesus tem poder para curar. Eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus liberta. Eu creio que Jesus, Ele age em nossas vidas. O que nós temos que entender é a vontade soberana de Deus em nossas vidas. O que nós temos que entender também é que nós temos que colocar na disposição de Deus e para nós fazermos e realizarmos a sua obra aqui nessa terra. O que nós temos que entender é que nós precisamos de buscar a intimidade com Deus, entrar em intimidade com Deus, buscar santificação, buscarmos estar mais perto de Deus, orarmos mais, consagrarmos mais, jejuarmos mais, ler a palavra de Deus mais. Nós precisamos de ter uma vida de intimidade com Deus, para nós vermos Deus operar, para nós vermos Deus trabalhar em nossas vidas. Só Ele pode curar, só Ele. Na lição 10 hoje nós estaremos lendo aqui: o Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Eu creio plenamente, eu creio. Enquanto eu viver, eu vou crer que Jesus cura. Enquanto eu viver, eu vou orar para Jesus curar. Enquanto eu viver, a minha fé, ela vai ser abundante, vai ser uma fé exercitada, crendo que Jesus pode fazer algo na vida das pessoas, que Jesus pode intervir na vida das pessoas. Sim, eu creio, né? Eu creio plenamente e convido você, todo aquele que se coloca diante da presença de Deus crendo. Nós temos que entender a vontade soberana do Mestre, a vontade soberana do Mestre. O texto áureo diz assim, Salmo 103:3: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Está escrito lá o Salmo, o início assim: bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Só Jesus pode curar. A verdade prática diz assim: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então vamos ler e vamos entender a verdade prática. Isaías 53 diz assim: Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem? Jesus. E as nossas dores levou sobre si. Quem? Jesus. E nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem? Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8, está escrito assim, 16: e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele diz: tomou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tanto física,
tanto os enfermos física e espiritual, levou-se todas as nossas enfermidades, né? Então, meus amados, esta é a razão de nós estarmos, né, servindo ao nosso Deus, né? Sabemos que Ele está no centro e no controle de todas as coisas. A introdução diz assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos, né? Aqueles que estão fechados, estão oprimidos, estão sendo massacrados por Satanás. Jesus quer libertar, né? E o nosso dever é de levar a palavra até eles, explicar para eles que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva e que Jesus cura e leva e foi preparar um lugar para um dia nós ir morar com Ele na glória. Ele demonstrou misericórdia para conosco, né? O perdão, Ele demonstrou perdão para conosco, né? O perdão é uma forma, concedido pela sua bondade, né? A compaixão, né? Ele demonstrou compadecer, sofreu em nosso lugar, ao tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele assumiu, falou assim: olha, vocês não têm condições de pagar isso, vocês não têm forma de pagar, mas eu quero pagar esse preço para vocês. Aí Deus desenfeita a sua glória, dá Jesus na cruz do Calvário para morrer por nossos pecados, né? O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis. Na atualidade de Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. É muito bom e interessante nós lembrarmos que o homem, ele foi feito, né? Não foi feito por essa finalidade de sofrimento, né? O homem, ele foi feito para viver uma vida de abundância, né? Quando Deus criou o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E depois que Deus fez o homem, Ele deu plenamente toda a liberdade ao homem para que cuidasse, cultivasse do jardim do Éden. E Deus fez também uma disjuntora para o homem. E o homem, pecando, ele trouxe consigo esse peso do pecado. E para que esse peso do pecado, essa carga que o homem construiu devido à sua desobediência, somente o sangue de Cristo, ele poderia novamente nos comprar, poderia pagar esse preço para que nós obtivéssemos uma vida de liberdade. O que é ser livre? O que é ser livre é nós entendermos, né? Termos o direito de escolha e sabermos que nós estamos dentro de um caminho certo. Livre é você saber o que é bom, o que é ruim e ter poder de si mesmo dizer assim: eu não faço porque eu estou comprometido dentro da palavra de Deus e sou comprado pelo sangue de Cristo, né? Que quando a pessoa é livre, ele não é livre, ele não consegue ficar sem algo, mas quando a pessoa é livre, ele consegue ficar sem algo, ele consegue discernir, ele consegue viver sem aquilo. E o sangue de Cristo no Calvário nos libertou desse mundo de pecado, desse mundo difícil, né? Nos libertou. Então nós hoje temos plenamente
uma liberdade de servir ao Senhor, né? Não servimos a Deus de uma forma que nos opõe a servir, que nos coloca a servir por obrigação. Nós servimos a Deus pelo reconhecimento do teu grande amor revelado através de Jesus na cruz do Calvário, não é verdade? Então vamos lá ao primeiro ponto aqui, que diz assim: a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento. A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento, né? Então vamos falar um pouquinho aqui. A saúde pública do Antigo Testamento em Israel, né? A saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai, né? Nenhuma das enfermidades, porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te sara. Êxodo 15, 26. A vida dos israelitas era concentrada no seu Deus. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava no médico como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então nós vemos aqui algumas coisas importantes. Nós temos aqui, fala assim: Deus garantiu a saúde dos seus filhos de Israel desde que cumprisse os termos e o pacto do Sinai. Vamos lá. Então, duas coisas importantes do milagre de Jesus. Nós podemos ver aqui o milagre de Jesus em Caná da Galileia. Quando fala assim, acabaram o vinho. Aí fala assim, enche aí todas as talhas, né? Todas as taças aí, enche ela de água. Aí Jesus veio e multiplicou, né? Veio e multiplicou a água em vinho. Então quer dizer, o serviço do copeiro era encher lá as talhas. Era um dever, ele tinha que cumprir a sua obrigação para Jesus realizar o milagre, né? Para ver o milagre de Cristo. Outro interessante é quando Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, Jesus chegou e falou, tira a pedra. Tirar a pedra era um serviço de quem estava presente. Mas tirar Lázaro de dentro da sepultura já era um serviço do mestre. Amado, 4 dias já estava se decompondo. Então Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Então Jesus, quando chama Lázaro, está dizendo, sai para fora. Esse é um serviço. Então precisa de nós cumprirmos, né? Cumprirmos a nossa obrigação para Jesus realizar um milagre. Nós precisamos de cumprir esta obrigação. E qual é a obrigação do crente para que Jesus realiza milagres na vida dele, realiza curas, que Deus trabalha em nossa vida? É nós mantermos uma vida de santificação, uma vida de intimidade com Deus, de jejum, de oração, de leitura com a palavra de Deus, dentro do nosso devocional. Se nós fizermos desta parte, Deus vai operar em nossas vidas, Deus vai trabalhar em nossas vidas. É um milagre muito grande, né? E quando fala que a cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava do médico, como nos povos vizinhos, mas em Deus, né?
mas em Deus. Lógico, geralmente, toda cura provém de Deus, né? Deus pode levar você a uma intervenção médica e você ser curado, mas toda cura vem de Deus. Deus pode fazer um milagre na tua vida instantaneamente, você ser curado. Mas Deus também pode também operar através de você passando no médico e curar. E através disto, Deus vai trabalhando na tua vida, né? Deus, toda situação que Deus coloca na vida de um cristão, é que Deus tem algo a tirar de nossa vida através disto. Eu me lembro há uns 2 anos atrás, quando a minha sogra estava internada, ela ficou internada até o dia onde que ela pregou por uma mulher que estava do lado dela e ela aceitou Cristo como Salvador. Quando aquela mulher aceitou Cristo como Salvador, no outro dia minha sogra teve alta. Então Deus leva nós a algum lugar, em alguma circunstância, é que Deus tira algo para Ele através de alguma circunstância em nossa vida. Às vezes pode ser difícil para nós, mas para Deus é algo que Ele está extraindo para o reino dEle e para a glória dEle. Se nós somos instrumento de Deus aqui nesta terra, nós precisamos de entender o querer de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? A prevenção, o segundo item aí, a prevenção de doenças é bíblica. Então vamos lá, né? A prevenção de doença na Bíblia. Olha, existe, né? 3 segredos que podem nos levar uma vida saudável. Nós temos boas noites de sonos restaurador, né? Lá em Salmos 4 e 8 diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança, né? Dormir bem leva-nos a uma saúde saudável. Outra coisa também, a alimentação saudável também, né? A alimentação saudável ela cuida, né? A gente trata uma alimentação saudável, a gente é praticamente o que come, né? O que come, aquilo que a gente come fisicamente é o que a gente é. E também emocionalmente a gente é aquilo que nós extraímos também. A gente intelectualmente também é o que nós extraímos. E espiritualmente também, né, é aquilo que nós também extraímos. Então, dentro desse contexto, nós temos que saber sobre a nossa alimentação, como que nós estamos alimentando, para que o nosso físico fique bem. E nós temos também o que nós estamos também vendo também, para que nós emocionalmente também ficamos vendo bem. Existem alguns programas de televisão que nós não devemos nem ver, porque que emocionalmente pode nos trazer prejuízo. Intelectualmente também, alguns livros ou algumas matérias que nós vamos ler, é bom que não lemos. Nós devemos ler algo que intelectualmente que faça nos crescer, que faça nós nos desenvolver. E espiritualmente também, nós devemos buscar mais algo dentro da palavra de Deus e, como já falei, continuar orando, santificando, buscando a presença do nosso Deus. A alimentação é saudável e a higienização adequada são bons hábitos e costumes para a boa saúde, né? Para a boa saúde. Quanto à lei de Moisés, instrui sobre o padrão de higiene levítico e os preceitos dietéticos do capítulo 17.
embora a parte da purificação fosse cerimonial. O objetivo era a saúde da população. Isto mostra o interesse divino na saúde pública individual. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscienciação coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era a questão da saúde pública e não da purificação espiritual ou da salvação e a santificação. Então nós hoje, quando nós falamos, de ato e bons costumes para a boa saúde, nós estamos vivendo isso hoje, Muitos hábitos que nós não tínhamos, que era para ser, nós estamos tendo hoje, Quem hoje álcool em gel toda hora na mão, lavar as mãos bem lavadas, Na porta sempre ter lá um pano molhado com cloro para pisar com sapatos no chão, As frutas, quando chegam já do mercado, já estamos lavando, Nós chegamos logo da rua, do serviço, já queremos tirar a roupa e guardar ela. Isso tudo para que nós tenhamos uma saúde saudável, Quando trata lá no Novo Testamento, nós vamos ver lá que os fariseus falam sobre lavar as mãos, está lá no livro de Mateus 15, 17, mais uma cerimônia, mais essa cerimônia, mas não algo para a santificação, O que nós devemos entender é que nós devemos manter uma vida limpa, intacta diante de Deus, Uma vida limpa e intacta diante de Deus. Lá no livro de 1 Timóteo 4, 3 e 5, nós vamos estar lendo aqui 1 Timóteo 4, 3 e 5, diz assim: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada a te rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, É santificado. Também nós podemos, no terceiro tópico, nós vamos ler, aqui o Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. A obediência, ela é tudo. Se você obedece ao Senhor, você tem uma intimidade com Ele, O filho obediente, ele tem grande promessa na Bíblia, que a Bíblia diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que vai bem na terra e seu dia assim seja prolongado. O filho obediente a Deus, que é o seu Pai eterno, ele desfruta de uma grande bênção aqui nessa terra. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamava a atenção do povo, Lá em Mateus 4, 23, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígio, maravilha. O Senhor compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor, A compaixão era o principal motivo de Jesus para ministrar o povo. Isto não mudou com o tempo, pois a promessa de Deus, a
a promessa de Jesus, de Deus, continua divina, valendo ainda, né? Lá em Marcos 17 e 20, nós vamos estar lendo aqui Marcos 17 e 20. Nós vamos estar aqui lendo esse texto da palavra de Deus. Marcos 16, o 17 e 20. Diz assim: e tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, e o Senhor confirmando a palavra com sinais e prodígios, com sinais que se seguiram, né? E todos aqueles que acompanhavam viam o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava realizando, né? Por onde que ele passava. O segundo tópico diz assim: a cura divina como parte da salvação, né? O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes desta palavra profética do Novo Testamento, né? Lá em 1 Pedro 1, 2, 24 fala, né? Do Novo Testamento, que mostra com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntas, né? Como assim? É que Jesus, quando a salvação, ele entra na vida da pessoa, a pessoa, ela é curada da alma, né? E quantas pessoas estão com problemas no físico, por causa da doença espiritual. E quando ele é curado espiritualmente, quando ele aceita Jesus, que ele tem os seus pecados perdoados, que ele reconhece Jesus como Salvador, ele é curado. Aí alguém pergunta, por quê? Porque nós fomos justificados na cruz do Calvário. E quando nós reconhecemos as nossas culpas, nós somos justificados, aceitamos Jesus como Salvador, nós somos justificados na cruz do Calvário, né? Então, lá no primeiro ponto diz assim: salvação. Salvação é um termo que aplica em diversas ações de Deus no Antigo Testamento, em favor do seu povo, como livramento da escravidão, livramento da fome, livramento da espada, livramento das enfermidades, a salvação da condenação eterna e o livramento do poder da maldição do pecado e a restauração do ser humano e a comunhão com Deus. Deus propôs a salvação a todas as pessoas, né? Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? A todos os homens. Então, e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento do pecado. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, né? Que Deus quer que todos os seres humanos se salvem e que nenhum se perca. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Para isso, todas as pessoas precisam reconhecer o seu pecado e aceitar Jesus como Salvador. O segundo ponto diz assim: a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça, misericórdia, que através do poder do Espírito Santo restaura física
restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram a fé em Cristo Jesus. A tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença, isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos da ciência, da medicina, mas convém salientar que termos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração de unção com óleo, em nome do Senhor Jesus, aos enfermos, né? Isso está lá no livro de Tiago 5, né? 14 e 15. Se você, amado, se você precisa de estar enfermo, você deve procurar um médico, passar no médico, fazer os seus tratamentos, né? Fazer o seu check-up anual, que é necessário de todas as pessoas. Mas nós crentes, nós que cremos em Cristo, cremos nos dons espirituais que Deus cura, nós temos uma garantia muito grande, que Cristo pode intervir em toda a nossa saúde, que Jesus pode curar toda a nossa saúde, toda a sua saúde. Deus pode deixar ela plena, boa, conservada. Mas se caso acontecer você ficar doente, aí nós temos também aparato bíblico. Nós temos um aparato bíblico também. A Bíblia nos dá um amparo também, aonde que nós podemos, né, exercitar a nossa fé. Tiago 5,14 diga assim: se alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, nós temos esta garantia. Ei, entende uma coisa: o nosso tempo nessa terra, ele é muito curto. Deus não nos fez nós para vivermos aqui eternamente, mas Deus nos deu condições de nós vivermos uma vida aqui nessa terra saudável, livre do pecado, livre das doenças. Deus deu. E alguém pode falar assim: mas por que acontece? Por que acontece? Por que vem? É que o pecado, ele vinha arrastando isso. Mas a nossa garantia maior é a eternidade com Cristo. É a eternidade com Cristo. Para nós ir morarmos no céu com Cristo. Eu sei que nós preocupamos nessa vida, nós que somos humanos. Eu sei que nós tememos, somos humanos. E alguém pode pensar e dizer assim, né? É falta de fé. Não somos alienados. Nós temos uma fé racional. A nossa fé, ela é racional. Nós sabemos que Cristo cura, mas a minha parte e a sua, nós temos que fazer. As nossas obrigações, o que cabe a mim, nós temos que fazer. Nós temos que fazer. E quando nós entramos com esta fé racional, a Bíblia nos deixa muito tranquilo a esse respeito, pela maneira que agimos e pela maneira que nós
Estamos fazendo. Somos igreja de Cristo. Somos igreja de Cristo, né? E a igreja de Cristo, ela só não está reunindo, mas a igreja de Cristo está unida. A igreja de Cristo tem levantado o clamor. A igreja de Cristo tem orado. A igreja de Cristo tem buscado a presença de Deus. A igreja de Cristo, ela tem buscado a cura. E Deus cura. Deus cura. Jesus cura. Olha, eu me lembro de um certo dia, eu já contei esse testemunho várias vezes. Eu me lembro de um certo dia que meu irmão, ele adoeceu. E na nossa região estava uma epidemia de meningite muito forte. E tinha morrido muita gente, muito. E todos os sintomas que ele estava tendo eram de meningite. Eu me lembro que eu acordo um dia à noite e meu pai estava orando, a minha irmã estava orando, a minha mãe estava com ele lá. E meu irmão, chegou um certo momento que ele estava tão mal que ele chegou a chegar até dar bênção para minha mãe. Bênção, mãe, eu vou morrer. E meu pai disse: Deus de Israel, o Senhor é o Deus que cura, e eu quero que o Senhor cure o meu filho agora. E meu irmão foi curado, e hoje ele tem 39 anos de idade. Jesus cura. Quer ver algo interessante que aconteceu também conosco aqui? Quando a Cátia estava fazendo o pré-natal do Enzo, que nós fomos fazer ultrassom, o médico disse assim: procura o seu ginecologista rapidamente, porque a criança está com pouco líquido e precisa até mesmo retirar a criança. E aquilo nos trouxe tanto pavor e tanto medo. Mas naquele dia eu tinha levado a Mila junto comigo. E ela entrou e presenciou tudo que o médico tinha falado. E quando nós estávamos subindo o elevador para fazer o novo ultrassom que o médico tinha pedido, a Mila coloca a mão na barriga da Cátia e diz assim: papai e mamãe, o senhor acredita que Deus pode colocar água na barriga da minha mãe e meu irmão permanecer e voltar tudo à normalidade? Nós cremos, minha filha. E ela colocou a mão na barriga e ela orou naquele momento dentro do elevador. E quando fez a ultrassom, que voltou, que nós passamos no médico novamente, o médico disse assim: mãe, está tudo normal. Não tem nada de anormal aqui. Está tudo normal. Sabe o que é isso? É que Jesus cura. É que Jesus cura. É que nosso Deus ainda continua o mesmo. E Ele realiza milagre em nossas vidas. Amém, meus queridos? Vamos lá para o item 4. Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Realmente, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e nossas dores e levou sobre si. E nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, né? Indica cura física, isto está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuado por Jesus. Essa cura também é espiritual. Isso diz a respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém? Então vamos lá para o terceiro item, terceiro tópico: a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, dentre eles a saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. Isso nós temos que buscar de Deus, os dons espirituais. E o dom de discernimento é um dom que nós precisamos buscar de Deus, para Ele estar sempre em nós, para nós entendermos o que Deus está querendo de nós em todos os momentos, né? Então vamos lá. As doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Elas são consequência direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existia enfermidade. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequência direta do pecado. João 5:14, quero ter esse João 5:14, foi quando aquele Jesus chega lá no tanque o tanque lá de Betesda, e quando um tinha que descer, e quando o movimento das águas descia um, e Jesus chega assim: por que ele está aqui há tanto tempo? E ele diz assim: olha, aqui tem muito tempo que quando eu vou descer, 38 anos, alguém desce antes de mim. Aí Jesus fala: levanta daí, toma tua cama, vai, levanta tua cama e pode ir embora, você está curado, né? E no entanto, quando volta lá 5:14, João 5:14, Jesus fala assim para ele em João 5:14, está escrito assim, ó, em João 5:14 está escrito assim, ó: João 5:14, ele disse assim: depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peque mais, para que não suceda alguma coisa pior. Já está são, não peque mais, tá? Não peque mais, para que não venha te suceder coisas pior, né? E no entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades, né? As enfermidades entre os crentes, grandes homens de Deus, não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio. Às vezes foi uma compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, né? Aí quando ele ora por 3 vezes, aí Deus fala para ele, Jesus fala para ele: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, né? Que ele pede: minha graça te basta. Em qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade, né? Timóteo tinha um problema no estômago, né? Aí Paulo lá em 1 Timóteo diz assim: ó, Timóteo, bebe um pouquinho de vinho,
um pouquinho de vinho, né? Para que você cura essa dor do seu estômago, né? Trofino doente em Mileto, está lá em 2 Timóteo 4:20, né? E pode ver aí que há pessoas, né, da Bíblia, que Jesus não curou ele. Deus não houve permissão de Deus para que fosse ele curado. Se fosse no caso do apóstolo Paulo, Timóteo, esses grandes homens de Deus que viveram uma intimidade tremenda com Deus, né? Mas em tudo, Deus tira alguma coisa que Ele nos permite nós passar para o crescimento do reino dEle. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos, libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é incomum entre nós, segundo entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde Ele quer, de acordo com a sua vontade, né? De acordo com a sua vontade. Então, Jesus, Ele trabalha da maneira que Ele quer, do modo que Ele quer. Existe algo que nós vamos ter até a volta gloriosa de Jesus, ou até nós partimos para a eternidade. Mas uma coisa eu quero te dizer, que isso não te desanime na sua fé. Entenda que a vontade de Deus, ela é soberana em nossas vidas. Ela é soberana em nossa vida. E a conclusão diz assim: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como, onde quer e não da maneira que às vezes pensamos. E às vezes, que maneira pensamos. Tá bom, meus queridos? Jesus, Ele é o mesmo. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Continua mantendo a sua fé intacta. Continua dentro das promessas do eterno Deus, vivendo uma vida de intimidade, uma vida diante da presença dEle. Olha, seja por onde que você passar, ou aonde que você estiver, nunca deixa que as adversidades dessa vida façam você perder a comunhão com Ele, o propósito com Ele, a intimidade com Ele. Nunca deixa isso, não. Tá bom? Viva na plenitude de Deus, no tempo de Deus na sua vida. Viva isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor, Ele te restaura a cada dia. Que o Senhor, nesse momento onde que estamos nós estamos todos retraídos, todos nós assustados, que o Senhor venha nos encher da sua presença, que o Senhor venha nos encher da tua unção, que o Senhor venha nos encher da sua glória, e que a nossa casa seja verdadeiramente um lugar de adoração ao nosso Deus. Ore pela nossa nação, ora pelo nosso mundo, ora pela nossa cidade, ora pela nossa igreja. Continuamos firme em oração.
Que o Senhor Deus continua te abençoando e te guardando por onde que você está, por onde que você passar. Ó Deus, cubra a tua igreja com teu manto santo, blinda o teu povo, derrama da tua bênção sobre a vida do teu povo, Pai. Senhor, abençoa, Pai, a cada um, ó Pai, da tua igreja, Pai. Ó Deus, aqueles ó Deus, que tem assim notícia que pegaram esse vírus, ó Pai. Ó Deus, blinda a vida deles, Pai. Restaura a saúde, Pai. E nós te agradecemos, Deus, também, por aqueles, ó Pai, que já foram restaurados. Ó Deus, e nós queremos te pedir, ó Deus, pelas famílias enlutadas da tua igreja, visita cada um pelo teu poder, Pai. Senhor, derrama da tua bênção e da tua graça, conforta os corações, conforta as vidas pelo teu poder. Ó Deus, oramos e assim te pedimos, em nome de Jesus, que todos tenham um domingo abençoado, um almoço abençoado, uma semana de paz, vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço a todos.